Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Biologia aqui do Fica em Casa Aprendendo. Eu sou o professor Celso Ramos e nessa aula, pessoal, nós vamos agora para o dogma central da Biologia Molecular. Essa aula, juntamente com as aulas a respeito de estruturas de ácidos nucleicos, elas fazem parte de uma série de revisões para que vocês possam entender um pouco de genética. A genética, ela precisa de alguns conhecimentos prévios, então é preciso que a gente tenha algumas revisões como essas que eu já estou trazendo para vocês, para que vocês possam entender alguns conceitos importantes a respeito do nosso material genético. E aqui nós vamos para essa parte muito importante da biologia, que é o dogma central, né? O que é um dogma? O dogma, ele é pode ser uma afirmação, pode ser uma lei, que é comprovada, né, e não tem como refutar, porque os experimentos, né, a ciência ela já pôde comprovar por meio de experimentos que podem ser reproduzidos em laboratório, né? E dentro desse dogma central aqui, eu quero falar para vocês, mostrar para vocês uma breve visão, uma visão geral a respeito desse dogma, e nós vamos até essa fase aqui do dogma chamada de replicação. Primeiro você tem que entender o que é o dogma central, para depois vocês entenderem o que é isso aqui, a replicação, ok? E o que é o dogma central? O dogma central ele tem a ver com a maneira como a célula vai ler as informações que existem lá no DNA, como que essas informações são passadas para as células filhas, né? E como que as informações que existem na molécula de DNA, como que elas são expressas, para que elas possam gerar as características hereditárias. Bem, como eu já falei para vocês a respeito da estrutura do DNA, eu expliquei para vocês que ela é uma dupla fita, né? Uma dupla fita que é formado por vários nucleotídeos que vão se repetindo. E esses nucleotídeos, eles são diferentes com base nas bases nitrogenadas que estão ali na composição dele. Nós vimos que tem ali adenina, timina, citosina, guanina. E eu expliquei para vocês que essas sequências dessas bases nitrogenadas geram as características hereditárias. Essas bases nitrogenadas, elas são representadas por letras, né? Como eu já falei também para vocês na aula a respeito da estrutura dos ácidos nucleicos. Uma informação muito importante que vocês têm que entender é que, como eu já mencionei, que o DNA ele é o nosso material genético. E como é o material genético que constitui ali o núcleo das nossas células, essas informações elas não podem ser perdidas, né? Toda vez que a célula vai se multiplicar, ela tem que copiar todas essas informações de forma fiel, fidedigna, para que nenhuma se perca. Porque imagina que toda vez que uma célula fosse se multiplicar, se ela fosse perdendo alguma informação, aí daqui a pouco o indivíduo ele teria algumas características que não faria parte da sua espécie. Então é necessário que as células, quando elas forem se multiplicar, elas têm que copiar essas informações genéticas. Essas informações genéticas são copiadas da seguinte maneira, né? A molécula de DNA ela é utilizada como molde para formar mais DNA. Então toda vez que a célula vai se dividir, ela tem que fazer uma cópia do seu DNA. E essa cópia desse DNA, ela é feita por um processo chamado de duplicação, que é mais conhecido como replicação, né? E essa duplicação ela ocorre graças a uma enzima chamada DNA polimerase. DNA polimerase. E como você pode observar, a enzima tem esse nome chamado de polimerase. Essa palavra ela tem a ver com o que a enzima faz. Ela constrói um polímero. O que é um polímero? Polímero é uma molécula grande formada por várias subunidades que se repetem.
Essas subunidades, no caso da molécula de DNA, são os nucleotídeos. Então, a DNA polimerase, ela vai unindo vários nucleotídeos uns nos outros e vai formando a fita de DNA. Então, ela faz DNA utilizando o próprio DNA, num processo que a gente chama de replicação. Entenda que replicação é a mesma coisa que duplicação da molécula de DNA. Ok? Quem faz a replicação é a DNA polimerase. Esse processo ocorre no núcleo da célula. Então, é uma informação muito importante para que vocês possam entender que essa informação do DNA não pode se perder. Ela tem que ser informação copiada de maneira fidedigna. E para que as informações que existem no DNA possam gerar a característica genética do indivíduo, tem que haver ali um intermediário. Esse intermediário é justamente a molécula de RNA, ok? Então, esse RNA aqui, ele vai ser produzido com base no DNA que está ali presente no núcleo da célula. Então, esse processo em que o RNA é sintetizado com base no DNA, quem faz esta molécula de DNA, de RNA, perdão, quem faz essa molécula de RNA é uma enzima que a gente chama de RNA polimerase. Ela faz esse processo chamado de transcrição. Transcrição. O que é a transcrição? É quando o DNA é usado como molde para formar a molécula de RNA. E a enzima responsável pelo processo de transcrição é a RNA polimerase. Então, se você for olhar aqui, ó, quem é que produz DNA? DNA polimerase. Quem é que faz RNA? RNA polimerase. O nome da enzima tem a ver com o que ela faz. No caso da DNA polimerase, qual é a molécula que ela faz? Ela produz DNA. Então, ela está aqui, ó, DNA. De que maneira? Polimerizando. Ou seja, ela é uma molécula DNA polimerase, porque ela produz DNA por um processo de polimerização, quando ela une várias subunidades umas nas outras. A RNA polimerase, o que ela faz? Ela faz RNA por meio de também uma reação de polimerização, várias reações de polimerização. E para que serve essa molécula de RNA? Ela tem a informação que estava presente no DNA. E essa informação aqui, que está no RNA, é justamente para a fabricação, né, da proteína. Só que é o seguinte, antes de eu falar da proteína, eu posso dizer para vocês que essa informação aqui, ela não segue apenas uma única direção, ou seja, do sentido DNA para RNA. A molécula de RNA também pode ser usada para a fabricação de DNA. Antigamente, pessoal, o dogma central aqui não tinha aquela seta voltando, era apenas unidirecional. Mas com a descoberta dos retrovírus, né, que são vírus que têm uma enzima especial que consegue utilizar RNA para fabricar DNA, o nome dessa enzima é chamada de transcriptase reversa. Por exemplo, nós temos o caso do HIV. O HIV tem lá dentro do vírus, ele tem uma enzima chamada transcriptase reversa. Para que ela serve? O material genético do HIV, né, ele é RNA. Só que para que ele possa infectar uma célula, ele vai fazer com que o RNA, que é o seu material genético, ele faz com que esse RNA seja usado como molde para a fabricação de DNA. Depois que o HIV entra na célula, ele pega o seu RNA e utiliza a transcriptase reversa para fabricar DNA. E esse DNA, ele é incorporado ao DNA da célula que ele está ali infectando. Então, essa informação ela pode voltar, né? Esse processo aqui ele pode ser inverso, ok? Então, nós temos no sentido
de DNA para RNA, eu tenho a transcrição, ok? A enzima que faz a transcrição é a RNA polimerase. No sentido inverso, eu tenho a transcrição reversa. Transcrição reversa, que é provocada, que é gerada pela transcriptase reversa, que é uma enzima que nós encontramos em retrovírus. Mas como eu já falei para vocês, essas informações que tem no RNA são informações que estavam presentes no DNA. E para que servem essas informações que estão agora na forma de RNA? Para que a célula possa produzir uma proteína. Essa proteína pode ser vários tipos. Pode ser, por exemplo, a proteína que forma o cabelo do indivíduo. Pode ser a proteína que vai dar cor aos cabelos, cor aos olhos, né? Pode ser a proteína que vai dar cor aos glóbulos vermelhos. Eu não estou mencionando o nome da proteína, mas essas características são geradas por proteínas. Pode ser uma enzima. Uma enzima é um tipo de proteína que vai funcionar como um catalisador biológico, que acelera as reações químicas que ocorrem na célula. Isso tudo é o quê? São características geradas por proteína. Então, veja bem, as informações para se fabricar uma proteína, elas vêm inicialmente da molécula de DNA. Essa informação é passada para uma linguagem de RNA e, por último, essa linguagem ela é convertida em proteína, ok? Por um processo chamado de tradução. Ou seja, a fita de RNA ela vai ser usada como molde para a fabricação de uma proteína. Então, quando isso ocorre, a gente chama isso de tradução. E quem é responsável por produzir a proteína? É uma organela chamada ribossomo. Ribossomo. Então, o ribossomo ele é o responsável por produzir a proteína. Para você entender melhor, eu gosto de fazer a seguinte comparação. Imagina que a proteína é como se fosse, sei lá, um bolo. Um bolo que vai ser fabricado por um cozinheiro. Quem seria o cozinheiro que vai fabricar este bolo? Seria o ribossomo. Ok? É uma analogia que eu estou fazendo. Esse aqui é o cozinheiro que produz esse bolo aqui. Mas esse cozinheiro ele precisa da receita do bolo. Ok? E qual é a receita que o cozinheiro vai ler? A receita do bolo é quem? É o RNA nesse caso. Ok? É a receita que ele utiliza para produzir a proteína. Por que que o ribossomo ele não lê a fita de DNA? Primeiro porque ele está localizado no citoplasma, ok? E o ribossomo não fica no núcleo, porque o DNA ele fica no núcleo. O ribossomo fica no citoplasma, ok? Mas o DNA ele não sai do núcleo e vai para o citoplasma. Ele vai permanecer no núcleo, ok, pessoal? Então, esse RNA é o que vai ser o responsável por transmitir a informação do DNA para o ribossomo. Porque o RNA ele tem uma linguagem que o ribossomo entende. É como se o DNA fosse uma receita que estivesse em inglês. E o RNA é como se fosse uma receita que estivesse em português. E esse ribossomo só vai entender a receita que está na linguagem que ele entende. Essa foi uma analogia que eu queria trazer para vocês entenderem melhor como é que esse processo ocorre. Então, a proteína ela vai ser responsável pela expressão de uma característica. Ok, pessoal? Então, resumindo aqui, o que eu acabei de mencionar para vocês é o seguinte. A fita de DNA, ela está onde? Ela está no núcleo da célula. E eu expliquei para vocês já em uma aula anterior que no DNA existem trechos de uma das fitas que contém uma sequência de bases nitrogenadas que são responsáveis pela expressão de uma característica genética. Esse trecho a gente chama de gene. Então eu tenho aqui ó, o gene nessa fita amarela e com base nesse gene eu vou ter a produção de uma molécula de RNA. Esse RNA ele tem aqui ó, RNA-M. RNA-M significa RNA mensageiro. Então, essa informação
Lá no núcleo da célula, ela vai ser transcrita pelo processo de transcrição, ok? A fita de RNA ela vai ser produzida com base na fita de DNA. Essa fita de RNA ela vai sair do núcleo da célula e vai para o citoplasma. Quando cai no citoplasma, a informação genética que está agora na forma de RNA, ela vai ser lida pelo ribossomo. E esse ribossomo, com base nas sequências de bases nitrogenadas contidas no RNA mensageiro, ele vai agora juntar os aminoácidos, porque nós sabemos que toda proteína ela é uma sequência de vários aminoácidos que se ligam uns com os outros, por meio de ligações que a gente chama de ligações peptídicas. E o que vai determinar qual é a sequência de aminoácidos que vai estar contida nessa proteína? É justamente a sequência de bases nitrogenadas que existem na molécula de RNA mensageiro. E quem vai fazer essa junção é o ribossomo. Ele vai pegar vários aminoácidos, né, e vai juntar, formando os polipeptídeos e depois as proteínas. Nós vamos ter uma aula específica explicando para vocês como é que ocorre o processo de síntese proteica, que a gente também chama de tradução. Ok? Então, nós já vimos aqui que o DNA ele tem que sofrer o processo de replicação. Toda vez que a célula se multiplicar, ela tem que replicar esse material genético. Ok? E agora eu quero explicar para vocês esse processo de replicação. Como que ele ocorre? Nós já tivemos uma visão geral de todo o dogma central. Agora eu quero explicar para vocês a replicação. Ok? E o que é a replicação? A replicação é a duplicação do DNA. Então, lembrando aqui que o DNA ele é uma dupla hélice, né? Essa dupla hélice aqui, se a gente desenrolar ela aqui, ela vai formar como se fosse uma escada, né? Eu tenho aqui nas laterais o corrimão dessa escada e aqui no meio eu tenho como se fossem os degraus. Esses degraus são formados aqui pelas uniões entre essas bases nitrogenadas. E os corrimãos, nós vamos encontrar a desoxirribose, que é o açúcar do DNA. E entre essas desoxirriboses existem aqui os agrupamentos fosfatos, que unem um açúcar com outro. Agora, como é que ocorre o processo de replicação? Eu tenho aqui a fita de DNA, está lá na célula. A célula vai começar agora a entrar em processo de divisão celular. Para ela se dividir, ela tem que copiar o seu DNA. E tem que formar cópias reais, cópias idênticas, cópias fiéis. E como é que ocorre? Pelo processo de replicação. Tem a enzima chamada DNA polimerase. Ela vai fazer o quê? Ela vai abrir a fita de DNA, ela abre essa fita cada vez mais, e cada vez mais que ela vai abrindo essa fita de DNA, ela vai construindo uma fita nova em cima da fita antiga. E aí a fita vai se abrindo como se fosse um zíper, né? Que vai se abrindo. E as duas novas moléculas que se formarão terão aqui, ó, metade da fita antiga e uma metade da fita nova, que vocês podem ver de laranja. Então, nós entendemos que essa replicação ela é uma replicação semiconservativa. Por quê? Na fita de DNA que é construída, vai ter um pedaço da fita antiga e um pedaço da fita nova, né? E na hora que ocorre essa replicação, nós vamos ter aqui, de um lado da fita, eu vou ter aqui uma fita que vai sendo construída de forma contínua. E na outra fita, ela vai ter uma descontinuação. Por quê? A construção da molécula de DNA, ela sempre vai ser no sentido 5' 3'. Como eu mostrei para vocês na primeira aula sobre estruturas de ácidos nucleicos, sempre é do carbono 5 para o carbono 3. Então, eu expliquei para vocês também que na fita de DNA, enquanto eu tenho aqui uma fita 3', 5', a outra fita, que é a que vai se parear com ela, vai ser no sentido 5', 3'. Então, aqui eu vou ter, ó, o sentido 5', 3', então dá para ela construir de forma contínua. Já nessa outra fita vai ser descontínua, porque o sentido 5', 3', é voltando. Então, ela vai
Ó, ela constrói um pedacinho, depois ela abre mais a molécula, constrói outro pedaço, e depois esses fragmentos, que a gente chama de fragmentos de Okazaki, eles vão se unir, ok? Então aqui a replicação é semiconservativa. E isso aqui ocorre durante a intérfase. Durante a divisão celular tem várias origens de replicação. E tem muitas enzimas que vai fazer esse processo de replicação. Depois nós vamos ter o processo de transcrição, onde a molécula de DNA vai se abrir e vai se construir a fita de RNA com base nela, que nós vamos ver na próxima aula. Pessoal, até a próxima. Tchau, tchau.